A guerra foi declarada pelo STF e o partido de ramagem de Bolsonaro, o PL, já tem uma nova estratégia para contra-atacar o Supremo. E eles contam nessa nova investida com um novo aliado poderoso que entrou na briga contra os ministros. De fato, a temperatura subiu entre STF e Câmara. Ou parlamentares com muita voz cheguem e digam com todas as letras: o Supremo Tribunal Federal é um poder fora da lei, é um poder golpista no Brasil. Eles estão arrasando a ordem legal do Brasil. E o Brasil tem que se levantar contra isso. E o poder está no Congresso. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. STF tem um novo inimigo que opera nas sombras. É isso mesmo. Que o Supremo iria interferir na decisão da Câmara era esperado. O que algumas pessoas não entenderam é que 315 deputados não votam sem aval dos caciques de seus respectivos partidos. Então a guerra hoje não é mais sobre a Câmara, não é mais sobre a Câmara e o STF, mas entre Centrão e STF. O que isso muda? Muito. O Centrão está no Senado, Câmara e Executivo, e em todas as indicações de instituições da República. As pessoas esperam gritos, urros e lacrações. Gente como Kassab, Valdemar e Ciro Nogueira levam a guerra para as sombras, onde são especialistas. A guerra foi declarada pelo STF e o partido de ramagem de Bolsonaro, o PL, já tem uma nova estratégia para contra-atacar o Supremo. E eles contam nessa nova investida com um novo aliado poderoso que entrou na briga contra os ministros. Vem comigo descobrir quem que é. Enquanto a minha e a sua vida acontecem e a gente assistia ali uma batalha no campo de futebol, uma outra batalha com times e atores muito mais fortes, mais poderosos, acontece em Brasília. De fato, a temperatura subiu entre STF e Câmara. E nesse vídeo eu vou te mostrar duas coisas. Qual é a nova estratégia do PL para contra-atacar o Supremo depois que os ministros pisaram na cabeça da Câmara e por que essa nova estratégia pode funcionar. Porque o STF acabou comprando uma briga enorme com quem realmente manda no Brasil e eu já vou te mostrar quem que é. Fica aqui comigo. Bora entender então qual que foi essa estratégia do PL contra o STF. Olha o que saiu aqui na coluna da Bela Megali no jornal O Globo. Olha aí, a estratégia do PL para que a suspensão de ação contra Bolsonaro e ramagem seja analisada pelo plenário do STF. Eu destaquei aqui uns pequenos trechos para vocês. O partido do Bolsonaro quer que Mota recorra da decisão da primeira turma do STF, que formou maioria para rever a medida adotada pela Câmara, a qual suspendeu a ação contra a ramagem, o ex-presidente e aliados. O PL defende que o presidente da casa apresente um pedido para que o caso seja analisado pelo plenário, formado pelos 11 ministros do tribunal, em uma sessão transmitida pela TV Justiça. Ou seja, o PL ele quer que o Mota faça algo que ele não demonstrou ter estômago para fazer até hoje, até agora. Levantar a cabeça e enfrentar o Supremo em defesa da Câmara dos Deputados. A estratégia de ter o próprio Mota como presidente da Câmara recorrendo ao STF para que o plenário, com 11 ministros, analise a suspensão do processo contra Bolsonaro é uma estratégia muito boa, porque ela joga o ônus da decisão para todo o Supremo, ou seja, força todos os 11 ministros a suportarem o peso de terem que dizer publicamente que eles vão violar uma decisão soberana da Câmara dos Deputados que foi decidida por 315 parlamentares, uma maioria muito expressiva. Uma coisa é a primeira turma formada por 5 ministros ir lá e pisar na cabeça da Câmara em votação no plenário virtual, escondida, sem debates, alcançando ali uma unanimidade. Outra coisa são os 11 ministros tendo que votar publicamente em uma sessão pública transmitida ao vivo pela TV Justiça para dizer mais uma vez que eles vão atropelar o poder legislativo e com chances ainda de divergências, como André Mendonça, expondo as ilegalidades, os abusos do processo para todo mundo ver. Isso coloca todo o ônus, todo o desgaste nas costas do Supremo, enquanto a Câmara fica parecendo aí injustiçada perante a opinião pública. E, diga-se de passagem, ela fica parecendo injustiçada porque ela está mesmo sendo injustiçada. Mas eu digo, fica parecendo por quê? Porque no Supremo, tudo bem ela ser injustiçada. O problema para o Supremo é ela parecer injustiçada. Politicamente, gente, para o Supremo é muito ruim
Mas o problema inteiro é que para que isso aconteça, o Hugo Mota ele precisa primeiro decidir enfrentar o Supremo e recorrer. Será que ele vai fazer isso? O sócio nesse Cavalcante, que é líder do PL, ele deu a letra aqui sobre a pressão em cima do Mota. Acompanha aí, ó. Quem está sendo desmoralizado com a decisão da primeira turma é o presidente Hugo Mota e os 315 deputados que votaram para suspender o processo. Eu espero que Mota apresente um recurso para pautar no plenário e em sessão pública transmitida pela TV a análise do tema. Ele tem que fazer isso porque nós vemos a decisão da primeira turma como um desrespeito à Câmara. E é aqui que a gente chega ao meu segundo ponto sobre o novo e poderoso aliado de Bolsonaro contra o STF. Gente, é possível que o Mota ele seja obrigado a enfrentar o Supremo sim, porque quem ficou irritado, quem ficou desmoralizado agora foi o Centrão. É a turma que realmente manda no Brasil há décadas. Dá uma olhadinha aí, ó. Líderes do Centrão prevêem acirramento de crise com o STF após decisão que manteve ação contra a ramagem. Saquei trechinhos bem pequenos aqui, ó. A aposta entre líderes ouvidos pelo Globo é de acirramento das pressões sobre o presidente da Casa, Hugo Mota, republicanos, por uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. No entender dos líderes partidários, o STF atropelou a decisão feita horas antes pela Câmara, em votação expressiva. Foram 315 votos a favor e 143 apenas contrários. Dessa forma, as pressões seriam para que Mota responda à altura e não receba a pecha de permitir que o Supremo avance sobre as prerrogativas parlamentares. Gente, isso aqui é muito significativo. Tudo bem que o Centrão, enrolado com as emendas parlamentares e os seus esquemas de corrupção até o pescoço, ele tem muita gente com o rabo preso no Supremo, enrolado ali em investigações na corte. Mas o Centrão é um bloco muito grande, com muito poder e com muitos desses deputados com trânsito, inclusive proximidade com os próprios ministros do STF. Para o STF, uma briga com o Centrão não é boa, porque esse bloco ele pode pressionar Mota com sucesso a comprar uma briga contra o STF, que nem Mota nem o Supremo querem. O Mota tem ali engavetadas várias coisas relevantes. PEC das decisões monocráticas do Supremo, que foi aprovada no Senado, tem aquela CPI de abuso de autoridade que conseguiu assinaturas suficientes, tem uma série de projetos ali que podem impactar o Supremo que estão engavetados, e ele pode tirar da gaveta. Resta saber agora se isso aqui é uma bravata do Centrão ou se eles realmente foram feridos no seu ego, na sua vaidade, ou se eles se deram conta realmente que não dá para deixar o Supremo mandar no Brasil e atropelar a Câmara desse jeito. Por outro lado, a gente viu um Mota que também pode ser investigado a qualquer momento. O Supremo também pode tirar os processos aí envolvendo o Mota, o pai dele, da gaveta. Então tudo isso está em questão e nos resta agora acompanhar as cenas dos próximos capítulos e por isso eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Mota vai enfrentar o STF depois da pressão do Centrão? Você acha que ele vai querer levantar a cabeça do Congresso e dizer não, Supremo, tem limite, tem uma risca no chão pela qual vocês não podem passar para o outro lado, que é a risca da Constituição de atropelar os poderes da Câmara? Olha, o STF já vem atropelando faz tempo, mas nunca desmoralizou e humilhou ninguém com tanto poder como o Mota assim na história. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, os jornais dizem que a Câmara desafiou o Supremo. Não, a Câmara não desafiou o Supremo. A Câmara tomou um ato soberano da Câmara. E o Supremo está desafiando a Câmara. E se nós formos ver na essência da democracia, embora haja uma harmonia dos poderes, o poder mais democrático é a Câmara, dos deputados e o Congresso, no seu conjunto, porque eles são eleitos e eles expressam a vontade popular. E é por isso que há proteções constitucionais aos parlamentares. Então, é o seguinte, o que nós estamos vendo é um ato, a meu ver, estou aqui cheio de pessoas do mundo jurídico, mas é um ato nulo. O ato do Supremo é um ato nulo. Eles não valem nada aquela votação. Vale o quê? Aquilo não pode ser avaliado, é um ato soberano do Congresso. Agora, a mim, enfim, eu gosto bastante de história e acho o seguinte, que no Brasil faltam certas atitudes políticas, ou seja, certos momentos políticos, por exemplo, em que parlamentares com muita voz
cheguem e digam com todas as letras: o Supremo Tribunal Federal é um poder fora da lei, é um poder golpista no Brasil. Eles estão arrasando a ordem legal do Brasil. E o Brasil tem que se levantar contra isso. E o poder está no Congresso. E eu não vejo isso, sempre vejo partir para o conchavo. Não, vamos fazer um acerto, vamos fazer não sei o quê, nós aqui nos bastidores. Eu pergunto o seguinte: vamos ver um personagem como... Já arrebentou o meu tempo aqui, mas vamos ver um personagem como o Churchill. Ele ficava só no jogozinho das coisas? Não, ele subia à tribuna, fazia um discurso e derrubava um governo. É isso que nós precisamos no Brasil. Precisamos um enfrentamento do Congresso, denunciar o Supremo Tribunal Federal como um poder ilícito, ilegítimo. Eles estão violando a Constituição e a lei todos os dias. Olha, eu acabei de ler uma matéria aqui do Estadão que me deu um alívio indescritível, cara. Que alívio, agora sim a direita estará salva. Uma preocupação que a gente tem, né? O que vai acontecer com a direita, com essa perseguição toda, com o que está acontecendo no nosso país. Mas agora eu estou bem mais tranquilo. Acabei de ler uma matéria aqui, um editorial, né? Opinião do Estadão. E graças a essa matéria eu estou me sentindo muito mais tranquilo, muito mais pacificado, sabe? Porque agora nós temos alguém que vai salvar a direita no Brasil. Você está se perguntando quem é que vai salvar a direita no Brasil? Eu vou te mostrar. Michel Temer. Cara, agora sim tudo vai dar certo. Uma luz à direita. Iniciativa proposta por Michel Temer, aquele que colocou Alexandre de Moraes no STF. É por isso que eu falo, era melhor não ter feito o impeachment da Dilma, tá? Se a Dilma não tivesse sofrido impeachment, Alexandre de Moraes não estaria no STF. Abre o caminho para redefinir a direita brasileira num cenário sem seu maior líder, Jair Bolsonaro, e sem o radicalismo que marca o bolsonarismo. Obrigado, Michel Temer, obrigado. Vamos ler a matéria, gente, pra vocês poderem ficar mais tranquilos agora. Olha só. Diferentes jornalistas reportaram nos últimos dias uma iniciativa louvável do ex-presidente Michel Temer. Ele trabalha para unir os 5 governadores que já manifestaram ambições presidenciais em torno de um projeto único, que funcione como alternativa e polarização protagonizada por Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Batizada de Movimento Brasil, a iniciativa busca... No MBL, Movimento Brasil Livre, a iniciativa busca redefinir a direita brasileira num cenário sem seu maior líder, hoje inelegível e a caminho de ser julgado e possivelmente preso pela tentativa de golpe de Estado. Esse golpe de Estado é foda. É uma forma de concretizar o que nesse momento parece ser uma tarefa tão difícil e arriscada quanto necessária. Pois é, projetar uma direita sem Bolsonaro, ancorada em torno de ideais comuns capazes de unir a parcela do país e os governadores Tarcísio Freitas, Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior. Se avançar, o movimento terá 2 méritos especialmente relevantes. De um lado, atender aos clamores de uma parte significativa dos brasileiros que está cansada de Lula e Bolsonaro e dos tempos destrutivos protagonizados por ambos. E de outro, consolidar o que se espera de uma direita adequada aos novos tempos, democrática, republicana, moderada, Agora sim a nova direita vai ser democrática, né? Esses novos termos... tudo que o bolsonarismo não é. E uma possibilidade, como se disse, difícil e arriscada em razão da arapuca que Bolsonaro montou para os governadores, na qual qualquer liderança que pretender dar seus votos precisa estar umbilicalmente ligada a ele e afinada com o bolsonarismo raiz. Como se sabe, o ex-presidente e seus filhos trabalham para que eventuais herdeiros rezem o seu credo, com fidelidade absoluta. O movimento de Michel Temer propõe algo diferente, engenhoso. Sugere que cada um dos governadores leve adiante sua pré-candidatura, sem atacar os demais. Juntos, eles bancariam um programa de governo que apresente ideias com as quais o grupo concorda. A definição de quem, afinal, comandaria o programa se daria somente ao longo do primeiro semestre de 2026. Cauteloso,
Temer concebeu um calendário que realisticamente ao mesmo tempo afasta e preserva Bolsonaro, ao levar a definição de um nome para quando avançarem os desdobramentos do julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal, enquanto simultaneamente evita que a direita trabalhe à mercê do bolsonarismo mais... E aí vai, galera. E aí vai... O Michel Temer. O Michel Temer, gente. Ai, obrigado, Michel Temer, aquele que fez a cartinha, né? Sinceramente, um dos maiores erros políticos já cometido pela direita brasileira foi o impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma colocou na presidência Michel Temer, que por sua vez colocou no STF o Alexandre de Moraes. Se nós pudéssemos voltar atrás e mudar uma coisa, seria não fazer o impeachment da Dilma, deixar ela terminar o governo e aí sim a eleição do Bolsonaro. Mas infelizmente a gente foi lá com muita sede no pote e quis derrubar a Dilma. O que nós temos hoje? Alexandre de Moraes, um problema 10 milhões de vezes maior, graças ao Michel Temer. E agora entra Michel Temer para falar que vai unir a direita. Não, cara, eles estão querendo resgatar, reviver o teatro das tesouras. Lembra quando a gente achava que o PSDB era de direita e a gente achava que a Aécio Neves era de direita e tal? Até o Geraldo Alckmin. Pois bem, eles estão tentando ressuscitar isso com ninguém mais, ninguém menos, Michel Temer. É um presente. Dia das Mães, vem mamãe Temer, ajuda a salvar o Brasil.